boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo. E, enfim, realmente eu vou dar continuidade a essa série, no caso, que eu vou estar fazendo. Tô assistindo Critical Role, a campanha 4. E, bom, não vejo muitos canais brasileiros fazendo reviews dos episódios, no geral, né? Dos episódios que saem. Então, eu vou vir aqui e fazer esses vídeos aqui com vocês. De review dos episódios, no caso. Os episódios estão saindo todas segundas-feiras, às 4 da tarde, sai no YouTube, já com as legendas, tudo bonitinho pra gente conseguir assistir. Mas se você quiser, você também pode assistir no ao vivo, porém apenas com as legendas em inglês. E, no caso, todas as quintas-feiras, às 23 horas da noite. Bom, enfim, o primeiro episódio aconteceu e já tem muita coisa. Primeiramente, comentando aqui rapidamente, a campanha 4 é muito daquilo que eu tava esperando, no caso, até um pouco mais. Que a gente tem o início de uma nova jornada, de um novo mundo, de um novo universo que o Brennan Lee tá fazendo. E, bom, é um mundo muito diferente, mas bem um pouco parecido também com Exandria. Mas Araman já começou a dar um pouco das suas caras e tom possivelmente que essa campanha 4 vai ter. Mas vamos lá, tentando resumir mais ou menos o primeiro episódio rapidamente aqui. O episódio começa com o início do episódio, no início dessa campanha, é um início bem diferente, mas que a gente tem o início da execução, no caso, do Tiazi Feng. Tiazi Feng, ele é um orc, ele é um herói de guerra, ele lutou, no caso, na guerra contra os 7 deuses formadores, os 7 deuses criadores, no caso, moldadores, e ele também, no caso, ele depois dessa guerra ele se tornou um herói e depois disso ele lutou em algumas outras rebeliões, por exemplo na rebelião dos Falcões, né, na Revolução dos Falcões, e ele tinha acabado de começar uma revolução contra as casas divinas na cidade de Dolkvar. Dolkvar, inclusive, que é a cidade que inicial dessa campanha 4. Inclusive, Dolkvar, não sei se é assim a pronúncia, mas Dolkvar é basicamente a cidade que deu início à revolução contra os 7 deuses criadores. Enfim, Chazi Feng é essa figura muito importante nesse universo. Muito importante, inclusive, para os personagens dessa campanha. E ele começa com a execução desse personagem. No caso, as casas divinas de Dolkvar, mais específico a casa Halovar, ela, enfim, pegou ele e vai dar desfecho, e vai dar seu fim, e faz a sua execução. Hal Feng, personagem de Leo O'Brien, ele é irmão de Xiazi Feng. E basicamente a gente começa no primeiro episódio, a gente já tem noção de que basicamente tentaram fazer um plano para tentar salvar o Xiazi Feng. A gente tem isso pelo personagem Azune, que é o personagem do Luiz Carazo, que ele é da guarda ali, ele é tipo um tenente da guarda da cidade. E que, bom, ele informa o Chaz Feng, inclusive, antes de levar ele até, no caso, o palco. Não um palco, né, mas até aonde vai ser feita a execução. Ele informa ele, através de magia e tudo mais, que alguém iria colocar um grifo nele, e que eles estariam esperando ele e tudo mais, e que tá tudo certo. Um plano estava acontecendo para salvar ele. A gente vê com o Tiazi Feng era influente que até mesmo um tenente barra guarda da cidade estava tramando uma fuga para ajudar ele. Mas enfim, essa fuga infelizmente não deu certo e o episódio começa com o plano dando completamente errado e Tiazi Feng sendo executado na frente de todos, fazendo uma grande demonstração de poder das casas divinas da cidade de Dolkvar. Vale ressaltar que ele tem uma frase muito poderosa, no caso, antes de morrer, porque ele consegue conversar com o irmão dele, bababá, tem todo esse caso. E basicamente ele termina fazendo uma frase que os falcões estão sobrevoando, né? Eles estão olhando. Muito provavelmente vai ser uma frase muito importante, relevante para o futuro dessa campanha, mas por agora é uma frase só muito vaga que a gente não consegue entender direito o que caralhos ele queria dizer com isso. Mas enfim, a gente tem esse início
E é o início que na minha opinião, pareceu bastante One Piece, né? Tipo, com o Gold Roger, por exemplo, sendo executado logo de início e tudo mais. Mas aqui com um tom um pouco mais sério. Depois disso, o episódio, enfim, começa com Hal Feng, o personagem de Leo O'Brien, preparando o velório do NPC Chazzy Feng. E bom, aqui é onde a gente tem o primeiro episódio todo vai se passar nesse velório, onde ocorre na cidade de Dolkivar, que tem inclusive um grande rio e tudo mais. É uma cidade muito louca, dá pra ver nas artes, mas é uma cidade dos orcs, aparentemente. É uma cidade que aparentemente é predominada por orcs, mas enfim. A gente tem então esse velório que ocorre na casa dos Fangs, no caso na casa de infância do Chaz. E bom, o velório é uma cena bem bonita no caso do velório. A gente tem o velório é bem diferente no caso dos orcs, né? Eles levam o corpo até a casa de infância, colocam lá e os entes queridos ou as pessoas que conhecem ele vão lá e colocam pertences deles, coisas na qual representa aquela pessoa, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui a gente começa a ter a apresentação dos personagens que vão aparecer nesse velório. A gente tem, obviamente, o Hal Feng aparecendo logo de cara, justamente por ser o irmão, e a casa dele, entre aspas, vai ser sendo utilizada. E aqui a gente descobre que ele, inclusive, tem filhos. Tem 3 filhos, no caso, e 2 com a personagem da Taisha, que é uma personagem de uma das jogadoras, no caso. E a gente tem um outro filho dele também, que é personagem de um NPC, no caso. A Taisha, que é jogada deixa eu abrir aqui pra não falar abobrinha, mas é pela Bria. E bom, tô fazendo meio freestyle, tá, galera? Tudo que eu lembrando mais ou menos do que eu lembro daquele episódio. Mas a Taisha, ex-esposa do Hal Feng, ela conhecia, obviamente, o Chazzy Feng, e ela vai comparecer ao velório, e ela tá junto com outro personagem, que é o Octus Takoni, personagem do Alexander. E o Octus Takonis, a gente descobre que ele é, no caso, o Takonis é uma família nobre, no caso, uma das famílias divinas dessa cidade, na cidade de, como fala? De Dolkivar. Inclusive, Dolkivar aparentemente é uma cidade que a magia é proibida. No caso, se eu não me engano, Araman, no geral, a magia não é vista de forma positiva por conta que os deuses morreram e a magia ficou instável. Mas, especificamente, a gente sabe que a guarda e tudo mais, caso venham as pessoas utilizando as magias, eles utilizam a força. Mas a gente tem esse personagem aí, o Octis, que chega junto com a Taisha pra ir no enterro, porque o Octis, ele conhecia o Chazzy Feng, ele inclusive tentou ajudar o Chazzy Feng a escapar, porque ele era mentor dele, algo assim do tipo. Mas, infelizmente, o plano não deu certo. A gente já vai entender porque o plano deu certo. Mas aí eles chegam no velório, tem todo o lance deles conversarem, blá blá blá. Depois o Azuni chega levando o corpo, enfim, né, do Chazzy Feng, que inclusive, no caso é um dia depois, né, da execução dele, que o episódio começa. No caso, o episódio realmente começa, né, porque a execução dele é mais ou menos um prólogo, mas eu achei muito interessante, eu achei muito legal, inclusive, toda essa introdução, e principalmente eu achei muito genial como é diferente. D&Ds, principalmente RPGs no geral, principalmente D&D, né, você tem todo aquele lance de todo início de campanha começar numa taverna, e de os personagens acabarem se conhecendo nessa taverna, ou de, sei lá, uma missão de matar uns goblins e tal, coisas mais genéricas, que inclusive o próprio Critical Role já fez no passado. Com modificações, você tem na campanha 2 que isso ocorre, mas com algumas modificações, a campanha 3 já é um pouco diferente. Mas enfim, aqui a gente tem um enterro, né? A gente tem um evento que é de impacto, de impacto principalmente emocional para todos os personagens, inclusive para esse mundo. Eu achei muito louco, né? Como é bem corajoso, no caso, começar justamente com isso. É basicamente se Game of Thrones começasse com a morte do Ned Stark, sabe? É algo bem assim, de impacto, assim, você fala, uou, caramba. Mas enfim, chega aí e a gente tem a chegada do Azune. Depois a gente também tem a chegada do Tior, personagem o Tior Presider, que é o personagem do Travis.
E ele chega, e ele é um personagem que é veterano de guerra, ele lutou inclusive junto com o Chaz Feng, por isso que ele conhecia. E aqui é uma coisa que eu achei muito legal. Todos os personagens, a grande maioria deles na real, eles têm relações um entre os outros. Não necessariamente eles gostam dos outros, mas todos os personagens eles têm um mínimo de relação. Você tem o Hal, que é o personagem do Leo O'Brien, que ele tem relação com a Taisha, que é a personagem da Abreia, não sei, Abreia. Você tem a personagem da Abreia, que ela é parça do Octus, que ele é parça de outros personagens. É muito legal, eu adorei esse início de campanha. Mas enfim, aí basicamente a campanha fica mais nisso, com os personagens chegando no velório. Mas com a chegada do Tior, a gente tem algumas questões que a gente começa a entender que o Chaz Feng também não era tão flor assim que se cheira no caso, que ele tinha alguns problemas. O Chaz Feng, no caso, apesar de ser um grande herói, ele, no caso, também ele roubava as coisas. Ele desagradou bastante as casas nobres e as casas divinas. E justamente falando de casas divinas, a gente chega pro personagem que me chamou muita atenção, que a gente tem a chegada do Vikander Halavar junto com a Tyranny, personagem do Sam e da Whitney, respectivamente. E o Halavar, no caso, o Whitney como é que é? Deixa eu ver bonitinho. Vikander Halavar. A família Halavar é a família que justamente executou o personagem do Chaz Feng. Mas, especificamente, esse Halavar, o personagem do Sam, ele era contra isso e tinha prometido pro personagem do Hal, pro personagem do Liam, que ele ia dar um jeito e que ele tinha até conseguido um jeito de impedir a família dele de matar, de executar o Chaz Feng. E a família Halavar é uma das famílias nobres também aqui, e é uma família que começou um credo pra luz, pra essa divindade da luz. Não necessariamente dos deuses, porque os deuses não existem mais, mas que eles começaram essa força religiosa, eles deixaram de ser só uma casa nobre e começaram a virar essa casa mais religiosa. E o Vikander, ele chega junto com a Tyranny, que é mais ou menos a sua mordoma, basicamente é um mordomo dele, é uma serva dele, a serva leal dele, uma guarda-costa mais ou menos. E ele chega justamente no velório porque ele tá com a espada, né, no caso a cimitarra, do Chaz Feng, que ele utilizava nas batalhas, e ele tá indo lá levar pra entregar. E principalmente pra explicar, né, no caso pro Hal, que tipo, mano, as coisas não saíram como planejado, mas olha, a culpa não é minha, é a minha avó que mandou executar ele, eu não sei o que aconteceu, tava tudo certo, mas a minha família falou que ele tinha que morrer. E pra mim eu achei maravilhoso, inclusive, todo esse lance desse credo, e principalmente eu achei muito intrigante, e principalmente a coisa que mais intrigou todo mundo, acredito eu que você, espectador que assistiu o episódio, mas assim, eu tô falando aqui porque eu não sei ainda nada do episódio 2, que apesar de já ter saído, mas que o personagem do Sam está sendo considerado como um clérigo. Porém, nas estatísticas do personagem dele, que saiu, não faz muito sentido. Clérigo normalmente tem inteligência muito alta. E basicamente a inteligência dele é muito baixa. E o que ele tem de muito alto é o carisma. Muito provavelmente ele é um personagem que deve ser um warlock, um bruxo. Ou talvez um feiticeiro. E muito talvez, aqui é as teorias, não sei. Mas que talvez a família Halavar tenha sangue divino. Ou seja, eles sejam descendentes dos deuses. De alguma forma, ou descendentes de alguma divindade. E que por conta disso que eles começaram a fazer essa religião, no caso, para conseguir mais poderes e conseguirem estabelecer mais essa divindade de volta. Teorias. Mas enfim, ele chega fazendo muita confusão, as pessoas não gostam muito dele, da presença dele. A Tyranny vai ser possivelmente a favorita de muita gente, porque a Tyranny é incrível, é uma personagem brilhante, e muito provavelmente aqui é a Jester do grupo. Mas enfim, depois disso, a gente tem toda essa chegada desses personagens. A gente depois tem a chegada... Eu não vou lembrar em ordem, mas se eu não me engano é aqui aonde o Tior, o Azune e... No caso, é o Azune, o Tior e o próprio... Caramba. Não é o Hal. Não é... Eu não lembro exatamente qual os três que foram. Mas a gente tem um momento
em que os personagens... o Octis. Exatamente. Você tem o Octis... Octis... Gente, eu devo estar pronunciando errado, mas enfim. O personagem da raposinha, o personagem do Alexander, ele, junto com o personagem do Travis e junto com o personagem do Luis Carazo, eles decidem ir atrás de uma personagem muito importante pro Chaz e Feng, que não tinha comparecido até então no velório, e que era a personagem principal para estar conseguindo fazer, no caso, o lance do Chaz e Feng ser solto, que é a Timbo, o personagem da Laura Bailey. E bom, eles vão investigar o que aconteceu com a Timbo, e a gente tem aqui talvez um dos momentos mais legais dessa campanha, desse episódio no caso, mas possivelmente vai ser da campanha também. E eles vão atrás delas, eles vão atrás do esconderijo dos dois, porque a Timbo ela é parça do Chaz e Feng, e eles chegam, né, no caso, na casa, o esconderijo, e chegando lá, eles encontram o esconderijo completamente arregaçado, completamente quebrado, tudo destruído, sangue espalhado pra todo lado, e eles encontram a Timbo caída, no caso. E a Laurel Bale é introduzida a essa campanha tendo que rolar salvamentos de morte. Ela teve que fazer a salva de constituição. Senão, basicamente, a gente teve o lance... pra quem não sabe, que nunca jogou da ideia, basicamente a Laurel Bale entrou em morrendo já. Ela foi introduzida morrendo. Então, ela teve que fazer salvas de guarda, senão ela poderia ter morrido. Basicamente isso. Eu achei muito legal, apesar de... Assim, olhando pelo espetáculo, é muito foda como essa introdução de tipo, mano, primeiro episódio, um personagem que eles criaram, um personagem que tem um mó lore, possivelmente, um personagem super importante, é introduzido e ele poderia ter morrido na sua introdução. Tipo, porra, é algo absurdo, assim, tipo, caralho, é muita coragem, mas também a gente consegue ver que tem esses macetes de... Obviamente, que tinham muitas condições e era muito difícil dela morrer, mas já é um impacto, assim, né, pra tipo, pô, uou, e principalmente pro show, é muito legal. Mas a Timbo, basicamente, ela é parça total do Chaz e Feng. E basicamente parça, tipo, parça mesmo, de parceira de batalha, tava na guerra junto com ele. E a Timbo, ela é do Reino das Fadas. E aqui a gente é introduzido também que o Reino das Fadas, pra quem nunca jogou D&D e não sabe da lore de D&D, o Reino das Fadas é numa outra dimensão, mais ou menos. E é uma dimensão, você tem os reinos, né? Você tem os diversos planos, e o Reino das Fadas é um outro plano. Mas as fadas podem vir pro plano padrão. E basicamente aqui nesse universo os planos das fadas, a porta do plano das fadas se fechou. E a Timbo e as outras fadas acabaram ficando presas aqui nesse plano. E por conta disso, as fadas no caso são imortais, mas aqui no plano padrão elas não são. E ela começou a envelhecer. Mas enfim, é só a curiosidade do personagem dela. E a gente descobre que a Guilda dos Corvos, basicamente, a Guilda dos Corvos é mais ou menos os bandidos. Eu tô me adiantando aqui, mas basicamente a Guilda dos Corvos foi lá e tentaram passar a Timbo e pegaram um objeto muito importante que é The Night Song, é algo assim. Que é um objeto élfico que a Timbo e o Chaz e Feng pegaram no último mês, antes dele ter sido preso e antes dele ter sido executado. Eles pegaram em uma das suas aventuras. É um objeto élfico, mais ou menos uma pedra que tem tipo uma espécie de anjo, mais ou menos uma espécie de uma criatura com asas, com um olhar mais ou menos desesperado, e que por enquanto aqui até então a gente não sabia muito bem o que caralho significava isso. Mas mais ou menos é um objeto élfico muito importante e que foi feito pelos deuses dos elfos, e a gente já vai entender porque esse objeto é muito importante. Mas esse objeto desapareceu junto com os outros objetos, mas aparentemente a Guilda dos Corvos, juntamente com 6 pessoas, entraram ali. E 5 pessoas eram da Guilda dos Corvos e um outro era possivelmente algum nobre que queria o Chaz e Feng e queria muito aquele objeto por algum motivo. E ele com certeza não é da Guilda dos Corvos, porque logo em seguida que a Timbo tem esse momento, a gente é introduzido pro personagem do Robbie, que é o personagem que eu não vou lembrar o nome porque ele teve muito pouco tempo de tela, mas o Catgun Vale,
que ele também é um veterano de guerra muito importante, amigo do Chaz Feng, amigo do Tior, parceiros, no caso, não tão amigos, mas eles lutaram na guerra juntos. Mas ele é um mercenário hoje em dia, atualmente, e ele seguiu os três até aquele esconderijo, porque ele queria ter no velório, mas ele viu que os três estavam saindo, seguiu os três e descobriu esse esconderijo e viu toda a situação. Bom, daí com isso ele usou uma magia que eu nunca tinha visto antes, mas é uma magia muito louca de investigação e que consegue recriar, no caso, toda uma cena. E daí com essa recriação da cena, eles descobrem isso, né, que a Timbo foi atacada pela Guilda dos Corvos e que um dos caras estavam vestido muito elegantemente para ser da Guilda dos Corvos. Muito provavelmente foi um dos caras que pagou pela Guilda dos Corvos para passar a Timbo para pegar o glifo que a Timbo tinha que entregar pro Chaz Feng. E pegou também a Canção da Noite dos Elfos. Bom, a gente tem tudo isso. E aqui eu acho que já é um bom momento para eu tentar explicar para vocês o que era o plano, né? O plano era o seguinte: o Chaz Feng ia ser executado, isso todo mundo já sabia. Eles colocaram uma magia, no caso, nas costas. Eles colocaram mais ou menos um símbolo nas costas do Chaz Feng. E eles iam entregar para ele um glifo. A Timbo ia entregar o glifo. E quem ia conferir se estava tudo certo era o Azune, personagem do Luiz Carazo, que a gente vê isso logo no início. O Luiz Carazo percebe que, inclusive, que a Timbo não conseguiu entregar, mas que tá tudo certo e possivelmente a Timbo já tá chegando para entregar o glifo. Enfim, eles entregariam o glifo, ele utilizaria uma magia de invisibilidade ou os passos nebulosos, uma magia de teleporte ou uma magia de ficar invisível. Com isso ele conseguiria fugir, utilizaria magias, entraria, no caso, ele utilizaria essa magia para conseguir fugir, correr atrás de uma carruagem que estaria esperando ele e pegaria carona com outros personagens, se não me engano era da Taisha e o próprio Octus, e eles sairiam e dariam partida, e outro personagem estaria esperando eles, que é o irmão do Tior, que desapareceu. O irmão do Tior é o personagem do próprio Travis. Muitas coisas. Mas enfim, vamos lá, voltando. Voltando com isso, a gente também descobre que a Timbo tinha que entregar uma carta pro Hal, o Hal Feng, e era uma carta do Bolair. Mas quem caralhos é Bolair? Voltando lá pro velório, na casa dos Fengs, Bolair, personagem do Taliesin Jeff, chega. Um personagem muito misterioso. É um bruxo, que ele é de uma família importante. Ele é de uma família nobre também. E ele usa uma máscara, no caso. E é uma máscara que fala por ele. Tipo, é uma máscara que fala... A máscara que fala, não necessariamente ele. A máscara que mexe a boca, essas coisas. Mas se você olhar nos olhos da máscara, você consegue ver os olhos do cara. E ver que tem uma pessoa por trás daquela máscara. E o Bolair chega, bem imponente, conversa com o Hal e tudo mais. Mas com a chegada dele também a gente tem uma outra personagem, que é a personagem da Marisha Ray, que chega nesse velório. Que só deixa eu puxar aqui qual é o nome da personagem dela. Mas é a Murray. E é uma personagem que é uma arcanista. E essa sim, ela é, no caso, uma das parças atuais. Ela é uma das ex-parças atuais do Chaz Feng. No caso, ela era uma personagem arcanista e o Chaz Feng, a gente descobre que ele tinha um círculo de arcanistas, apesar de ser proibido naquela cidade, ele tinha arcanistas na qual eles conversavam, tudo mais, discutiam essas coisas, e a Murray fazia parte desse clube. E ela tá procurando um crânio para utilizar nos seus rituais, enfim. Mas a Murray chega, ela é uma personagem bem divertida, inclusive, e eu achei ela bem legal. E por fim, a gente tem a chegada de Matt Mercy, que é o último personagem a chegar. O último jogador a chegar na mesa, que é o Sir Julian Davinos, chega junto com a ex-esposa do Chaz Feng, que a gente descobre que o Sir Julian, personagem do Matt Mercer, ele odeia o Chaz Feng, odiava, no caso, o Chaz Feng, porque ele sempre amou a sua esposa, amiga de infância, inclusive, de Sir Julius. A gente descobre também que essa ex-esposa dele, que eu não vou lembrar o nome, mas que ela é de uma família nobre também.
Inclusive deu problemas porque ele no caso se rebelou, no caso ele estava fazendo essa revolução contra as casas divinas. Sir Julian chega, a galera já não gosta dele porque o Sir Julian já não tem uma boa vivência com outros personagens dali também. E todo mundo sabia que ele não gostava do Chaz Feng. E num momento oportuno ele consegue chegar até no corpo do Chaz Feng que tava naquela casa, gospe no corpo e sai e volta pra conversar com a galera. E nesse momento, inclusive, a gente descobre que Sir Julian está amaldiçoado. Alguma maldição persegue o personagem do Matt Mercer. A gente não sabe o que significa, a gente não sabe o que é, mas no momento que ele cuspiu no corpo do Chaz Feng, alguma maldição pegou ele, porque ele teve que rodar testes, e depois a gente descobre o personagem do Bolaire, o personagem do Taliesin Jeff. Ele olha e ele vê que tem uma movimentação esquisita vindo da sombra do Sir Julian. Enfim, a gente tem um outro momento um momento bem tenso, que é a Taisha, personagem da Bria, briga com o personagem do Matt. Os dois saem da casa e eles têm uma discussão bem aflorada, onde a gente descobre um pouco mais sobre o mundo e sobre o Sir Julian e como ele é um babacão, bem fanfarrão. E é um momento em que anoitece e a gente tem a chegada da Ashley Johnson, e com a personagem da Vaelos, que é uma elfa. Ela veio da cidade dos elfos e que ela veio cobrar o morto, basicamente. Aqui que é o momento que a gente começa a entender para onde essa história possivelmente vai, mas que ela chega justamente porque Chaz Feng, numa das suas últimas missões, roubou algo dos elfos e que ela veio pegar de volta, que é The Night Song, The Stone of Night Song, a pedra da canção da noite, que é a pedra dos elfos. E aqui que a gente entende um pouco mais da lore dessa pedra, mas que foi uma pedra que foi criada pelo deus elfo, que ele criou essa pedra e para a imortalidade dos elfos e tudo mais. E como o deus dos elfos era um deus bem benevolente, muito provavelmente é por isso que a personagem da Vaelos e os elfos, possivelmente nesse mundo, odeiam os orcs, possivelmente odeiam, no caso, o mundo no geral, porque o mundo se rebelou e atentou contra os deuses. E aqui é uma parte mais de teorias, que ainda não tem muito tudo certinho, mas a gente tem a personagem da Vaelos, batalhou inclusive na guerra, pelo menos até um personagem que tem 800 anos, então com certeza ela estava no presente na guerra. A gente só não sabe para que lado ela lutou, mas possivelmente lutou pro lado do seu deus. E que o personagem do Bolaire, que abriu as portas de Dolkvor para a entrada da Vaelos, personagem da Ashley Johnson, para entrar em Dolkvor para cobrar, enfim, o personagem do Chaz Feng. Mas até então a gente não sabe muito bem as relações, porque o episódio teve muitos povos, muitas coisas acontecendo. Foi muito louco, foi muito dinâmico, apesar de, em termos de jogo, pensando no jogo, se você for ver isso, tem que ser um show, não funcionaria numa mesa convencional. Aqui, que é um ponto, já comentando aqui, né, que eu achei muito legal o episódio todo, mas se você for tirar isso pra pro seu jogo de D&D, assim, não é legal você introduzir um personagem de um dos seus jogadores depois de 3 horas do episódio já ter começado. Mas como aqui é um show e eles são pagos pra estar aqui e tudo mais, e eles amam esse universo, então é tudo certo. Enfim, o episódio termina nessa ocasião. O episódio termina quando a Taisha e o personagem e o Hal, eles vão pra cima, eles vão pro segundo andar. E a Taisha, ela tinha um presente, no caso ela tinha uma caixa, que ela não tinha aberto ainda. E ela abre, no caso, e ela vê que é uma máscara completamente quebrada, que parece muito com a máscara do Bolaire. E nesse meio tempo, lá embaixo, o Bolaire tá conversando com a Murray ou algo assim, e ele acaba mencionando o nome da Timble. E quando ele menciona o nome da Timble, dá pra escutar do segundo andar, e a máscara então começa a se mexer e se juntar, e o episódio termina aí. Foda. O episódio é muito legal, eu gostei muito do episódio, eu adorei o universo. Inclusive, nos próximos vídeos eu vou tentar resumir melhor. Tá, galera? Eu vou tentar resumir melhor, de novo, meia hora.
Mas vou ver ainda o formato que eu vou fazer nos vídeos, se eu vou fazer resumo dos episódios, ou se eu vou, sei lá, só falar do que eu espero pro próximo episódio, ou do que eu gostei, do que eu não gostei, e de que eu tô achando, de teorias, comentar talvez mais sobre o universo, mas enfim, vocês que mandam aí o que vocês acham melhor. Inclusive nem sei se alguém vai chegar nessa parte do vídeo, mas enfim, né? Vou estar falando aqui de mesma forma, mas eu ainda vou ver ainda qual que vai ser a melhor forma. Mas enfim, galera. Aqui a gente tem espaço mais para teorias, mas além da casa Hallowar possivelmente ter esse lance, acredito eu, com a divindade, coisas assim do tipo, a gente tem, acredito eu, que os orcs, eles começaram essa guerra contra os deuses, os 7 deuses, muito provavelmente por conta de terem destratados, e que eles começaram isso e que as outras pessoas viram, opa, dá pra matar os deuses. E que eles foram e mataram os deuses, então. Em relação à pedra e afins, acredito eu que a pedra, a pessoa que trabalhou junto com a guilda dos corvos e possivelmente pagou a guilda deles, muito provavelmente deve ter sido um dos Hollowars, que aparentemente não gostava nem um pouco do Chaz Feng. Tirando o personagem do Sam, a gente tem esse lance um pouco esquisito ainda do porquê eles quiseram matar o Chaz Feng mesmo. E, enfim, a gente tem todo esse lance da Revolução dos Falcões, que eu não entendi muito bem, ainda vou rever o episódio 1 de novo pra tentar entender. Mas você tem a Revolução dos Falcões e você tem também o personagem do Chaz Feng mencionando falcões, e que os falcões estão no céu. Você tem tudo isso. Não sei dizer. Mas o universo tá muito legal. Ainda é muito cedo pra estabelecer as coisas, mas me agradou muito do tudo que eu vi aqui. E aqui também já dá pra ver. Uma outra coisa que me agradou muito é de como todos os personagens têm conexões, micro conexões, com quase todos. Não todos, mas quase todos os personagens se conhecem de algum lugar, algum conhecido, alguém que já conversou, tudo mais. Isso eu acho animal, achei isso muito legal. Isso eu não tinha visto, inclusive, em nenhuma campanha do próprio Critical Role. Normalmente os personagens eles se introduziam ali e você tinha poucos que conheciam. Aqui a gente tem muitos personagens que se conhecem e eles não necessariamente são parte de uma equipe. Ou necessariamente eles se gostam. Isso eu achei muito legal. Na minha opinião, o personagem que eu mais gostei, confesso, eu adorei a Tyranny. A Tyranny é talvez a minha favorita até então. Mas eu acho que ela faz uma boa dupla com o personagem do Sam. E eu adorei o personagem também do Sir Julian. O Sir Julian Davos. Eu achei um máximo. E uma coisa que eu esqueci de falar na porra da review é que o Sir Julian foi o responsável de ter pego e ter prendido o Chaz Feng. No caso, eles pegou ele e levou ele até as casas divinas de Dalkovor pra então ele ser julgado. É isso. Cara, é muito cedo ainda pra teorizar e falar sobre, mas a gente tem no caso a carta, a gente tem essa máscara, a gente tem essa pedra da Canção da Noite, da onde ela foi parar. Porque o Boler ele abriu os portões da cidade pra personagem da Ashley, a gente não sabe. E uma outra coisa também é que todos os personagens, tirando o personagem da Ashley, todos os personagens estavam presentes no dia da execução do Chaz Feng e tiveram seus diferentes povos e diferentes pensamentos no momento. E eu achei isso do caralho. Episódio muito foda. E é isso, não sei se eu tenho muita coisa mais pra falar. Não sei se os episódios, se os vídeos que eu vou estar fazendo vão ser nesse sentido. Mas é isso, galera. Nos próximos vídeos eu vou tentar trazer pontos melhores e de não ser tão freestyle. Principalmente porque eu assisti o episódio na segunda e tô fazendo esse vídeo num domingo. Então, tem algumas coisas que eu não lembro direito e são muito das coisas que eu lembro, no caso dos episódios. É isso, galera. Depois me falem o que vocês acharam desses vídeos, se vocês gostaram do formato, se vocês querem outro tipo de formato, se vocês querem que eu faça falando mais sobre cada um dos personagens. Enfim, me dizem aí. E principalmente comentem também sobre o áudio. Se o áudio pra vocês tá bom, se tá ruim. E se tem alguma coisa que eu poderia estar fazendo de melhor. Estou todo ouvidos aos seus feedbacks. Beleza, galera? Uma boa noite. Tamo junto. É nóis.